Fala, meus queridos irmãos de todo o Brasil, boa tarde, a paz de Cristo a todos vocês. Aqui é o Danilo, voz de trovão, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, quero fazer uma coisa um pouco diferente. Nesse vídeo, eu quero fazer um relato de como ter uma boa hermenêutica na hora de preparar o sermão para uma pregação. Eu lhes darei dicas muito boas, tenho certeza que vai lhes ajudar bastante, tá legal? Então, vamos lá! Em primeiro lugar, precisamos pedir orientação do Espírito Santo para que ele nos ajude na hora de preparar a pregação. Não podemos colocar no papel o que o texto não nos ensina, porque ele nunca vai significar aquilo que nunca significou para o autor ou seus leitores. Vou lhe citar um exemplo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Muitos interpretam esta passagem como que poderão conseguir qualquer coisa, realizar sonhos que parecem impossíveis, etc. Um erro muito comum é focar apenas no versículo do que no resto da passagem. Aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que não importa se passamos por momentos bons ou ruins, o Senhor Jesus sempre nos fortalece. Segundo, ao compararmos a passagem com os dias atuais, precisamos levar em conta que se são semelhantes aos momentos do século I, por exemplo, e possuem ensinamentos morais e ou teológicos, a palavra de Deus será sempre a mesma, tanto para aquela época quanto para os dias atuais. Deus nos ensina que não devemos matar, precisamos orar por aqueles que nos perseguem, todos os seres humanos são pecadores, entre outros ensinamentos que são válidos até a atualidade. Terceiro, em relação aos indivíduos, se a situação na qual está envolvido apresentar ou não caráter moral ou teológico e ou tiver sido revogada, então não deve valer a nós. Por quê? É muito simples. Com a nova aliança, as leis levíticas foram abolidas. Lembre-se de Hebreus capítulo 7, versículo 12, que diz: "Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei." E quarto, durante a exposição do sermão, se o pregador quiser relatar hábitos e ou costumes daquela época, deve ficar atento ao contexto cultural. Pode ser que ele seja diferente ou parcialmente igual aos atuais. Porém, os princípios são aplicáveis. Citando como exemplo a saudação com o ósculo santo. Este era um ato muito realizado naquela época, e seu princípio ainda é válido nos dias atuais. Como? Dando atenção e carinho aos nossos irmãos. Outro exemplo interessante é o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 2, que nos ensina que devemos orar pelos reis e autoridades. O princípio ainda é válido, pois precisamos orar pelos nossos governantes. E para concluir, eu quero que vocês entendam algumas coisas. O que as epístolas especificamente indicam como questões indiferentes ainda podem ser consideradas como tais. Podemos citar as comidas, as bebidas, etc. Questões indiferentes não são inerentemente morais, mas sim culturais, mesmo que tenham se originado da cultura religiosa. Quando observamos as listas dos pecados contidas nas cartas aos Romanos, Coríntios e Timóteo, não apresentam os itens culturais. Não devemos julgar ninguém. A pessoa que peca precisa reconhecer que errou e querer recomeçar sua vida sem que a outra aponte o dedo para ele ou ela. Precisamos distinguir o central do periférico. A queda da humanidade, a redenção pela fé em Jesus, sua ressurreição e sua volta são quesitos centrais. Já a salvação com o ósculo santo, a utilização do véu pelas mulheres, a forma como os dons são manifestos, são periféricos. Precisamos descobrir o ensino total das Escrituras a respeito de um determinado assunto e se ele é ensinado de forma clara, no qual possa-se tirar conclusões consistentes. Distinguir dentro do Novo Testamento entre o que é princípio e o que é aplicação específica também é importante. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 ao 16, Paulo recorre à ordem divina da criação e cria o princípio que não devemos fazer nada que diminua a glória de Deus, principalmente quando a comunidade está em adoração, no caso da quebra de convenções. Outra questão importante é que nós devemos nos atentar a determinadas singularidades culturais que podem ser determinantes na interpretação do texto, como é o caso das mulheres. Antigamente, elas tinham pouca oportunidade de educação. Hoje, o número de mulheres que concluem a universidade é maior do que o dos homens. E por fim, devemos nos contentar com limitações à nossa compreensão teológica por causa da natureza ocasional. Não se sabe qual é a natureza de um acontecimento na Bíblia se o texto simplesmente não diz. Entendam que a Bíblia nos foi dada com tudo o que é necessário sabermos e não tudo o que queremos. E é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, tá legal?
Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas dicas. Não se esqueçam do mais importante, que é se inscreverem no meu canal. Compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ficar sabendo dessas dicas, possam receber muita ajuda e serem totalmente abençoadas. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele os abençoe rica e abundantemente.